Precisamos entender que a mediunidade é um dom sagrado que a misericórdia divina concedeu aos homens para que esses portadores de maior grau de suscetibilidade e de sensibilidade possam auxiliar aos demais o caminho de volta ao Pai, o caminho do entendimento, o caminho da confraternização, o caminho do amor. E compete a todos nós estudarmos e aperfeiçoarmos nossos conhecimentos, nossos entendimentos, para sermos mais úteis no caminho que conduzem ao Pai. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. De certo modo, na uniformidade da perfeição, nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Isso então fique claro para nós, fique bem visível para o nosso entendimento, que há pontos que nós devemos observar ao longo da nossa caminhada. Dentre todos esses pontos, nós precisamos observar o seguinte: dentro de uma casa onde as pessoas estão acostumadas a estudar os mesmos assuntos, as pessoas terão mais facilidade de falar sobre aquele assunto. Todos daquela família, uns mais, outros menos, mas falarão com facilidade em torno daquele assunto. Por outro lado, quando nós deparamos com situações um pouco mais adversas, com um assunto diferente daquilo que estão acostumados a estudar ou que nunca estudaram, cada um vai ter uma opinião diferente. Certo? Então vejamos, os espíritos superiores, os espíritos puros, o que os caracteriza é uma identidade de sentimentos e de pensamentos, portanto, do falar e do agir. Para que um espírito seja superior, ele tem que ter qualidades morais e conhecimentos compatíveis. Mas lógico que eles não vão saber de tudo. Então, aqueles assuntos que eles dominam mais, falarão mais facilmente sobre ele. Já os espíritos puros, teoricamente, ele deveria dominar todos os assuntos. Mas tem o fator médium. O médium, na hora dele receber, e também o fator meio. O médium, na hora dele receber uma comunicação, ele vai estar no meio onde ele está acostumado a trabalhar. Logicamente, o médium deve receber as suas comunicações em local apropriado a receber as comunicações. A partir desse ponto, nós vamos começar a buscar entender esses mecanismos. Então, os espíritos, conforme eles vão se purificando, eles perdem da sua personalidade, mas ganham outras qualidades importantes. No decorrer e no transcorrer do tempo, nós vamos começar a fazer algumas outras observações e vamos ver que estes espíritos, eles têm características próprias ainda, apesar da sua linguagem ser mais destacada, ser mais limpa, ser mais objetiva. Isso que o Kardec está nos mostrando. Por mais que eles estejam isentos de interferências pessoais, eles ainda têm um pouco do que eles foram. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais, efêmeras porque passaram, é coisa absolutamente insignificante. E aí você evoca um espírito que você é uma personalidade que viveu na época de Sócrates, viveu no Império Romano, e aí ele vem e fala, e depois ele assina assim, José da Quitanda. Você fala, poxa, eu invoquei o Imperador Romano, ele vem, passa toda essa mensagem dizendo que o Imperador Romano escreve que é José da Quitanda. Isso que ele está dizendo aqui. A gente tem que entender que as grandes autoridades, e quem já leu Rochette Sábio e Maria Lúcia Moreira Vasconcelos, ambos os médiuns
Rochester Espírito, que trabalhava com a Vera Kriaunoskaya. No Brasil já escreveu através de Maria Gertrudes Coelho Maluf e Erandi Gomes Teixeira. São os dois que eu lembro que Rochester escreveu livros brasileiros aqui. Mas sempre ele traz informações de personalidades que viveram em épocas recuadas. E a Maria Lúcia Moreira Vasconcelos recebia simplesmente mensagens de Tomás Antônio Gonzaga, também descrevendo espíritos que viveram em diferentes fases da humanidade e vergaram a túnica do poder e os farrapos da miséria. Então, gente, é importante que a gente entenda que os espíritos reencarnam. E a gente vê, quando o Rochester vai definir como que ele ia escrever, ele pensou o seguinte: se eu colocar-me como Mernefitá, trarei para a minha personalidade muito da vaidade, da arrogância de Mernefitá. Se eu pegar como Astartos, serei muito ingênuo. Serei uma pessoa com certas limitações. E como Rochester não tinha grandes conquistas morais, mas pelo menos era uma pessoa muito intelectualizada. E aí ele adota a personalidade de Rochester. Bom, aí nós vamos entender que quem, dentre todas aquelas existências que ele teve, se ele colocasse um nome, interferiria no trabalho. Mas ele não ia deixar de ser a essência do espírito, que foi Mernefitá, que foi Astartos e que foi Rochester. Mas a personalidade mais intelectualizada, que era mais importante para ele, porque ele tinha a missão de escrever livros. Entenderam? Então, o espírito reencarna. Ele vai mostrar lá a Pinehas reencarnando como Saul, reencarnando como Alcebiades, reencarnando como Agamenon, reencarnando como o Gondikar, que é um príncipe alemão que é conquistado e levado como escravo para Roma. E depois ele vai mostrar várias encarnações desse mesmo espírito em condições de miséria e cometendo erros. Porque o espírito não era santo porque ele chegou ao poder uma vez. Pelo contrário, Deus não coloca anjos para tomar conta do inferno. Se alguém assume o poder, ele tem dívidas, ele tem tendências, ele tem vícios a serem corrigidos. Isso é importante que a gente entenda. A próxima encarnação de uma pessoa hoje, que é o dono de uma quitanda dentro de um bairro, que faz a continha dele lá mensalmente para saber se a conta dele vai fechar ou não das despesas que ele tem que pagar. Provavelmente, na próxima reencarnação, ele terá uma oportunidade muito melhor do que alguém que foi presidente de um país, como Fernando Henrique, por exemplo. Não falando mal dele, só estou dando exemplo. Então, a questão do que nós temos que entender é que os espíritos reencarnam segundo a sua necessidade evolutiva. Aí vai ter limitações ou grandes possibilidades, grandes talentos, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Aí vem os espíritos da nova era, que reencarnam sob padrões totalmente diferentes, que nós temos que procurar entendê-los e estudar principalmente a doutrina espírita, estudar homeopatia, estudar florais, para a gente não sair falando besteira ou enxertar a doutrina com ideias de que esses espíritos são índigos, que são cristais, que são diamantes, sem procurarmos entender que crianças índigos, a pessoa escreveu mostrando que eles são muito doentes, mas que eles só poderão ser tratados se forem tratados com homeopatia e com florais. Aí a pessoa não entendeu e colocou uma mensagem ali como algo muito maravilhoso, como algo sobrenatural. Não, são espíritos doentes, portadores de sintomas que só serão combatidos com homeopatia e floral. Vai lá e lê o livro, procure entender direito. Então não é uma classificação do espírito, é uma condição que aquele espírito está aqui na Terra. E dentro dessa condição de ser, conforme ela disse, índigo, ele tem 8 subpersonalidades que a terapeuta vai entender com mais facilidade que eles precisam de ajuda. Eles não são missionários, coisa nenhuma. Aliás, todos nós somos missionários, mas eles não são aqueles espíritos especialíssimos como querem dizer.
E muitas das vezes, os processos utilizados hoje para tratamento das pessoas, para esses espíritos que reencarnam com mais sensibilidade, mais suscetibilidade, pode ser fatal. Pode levá-los a perder a encarnação. Vamos estudar. E assim como os cristais já são espíritos mais aperfeiçoados, menos doentes, mas também ainda tem mazelas. E os cristais, aí cada um vai usar a classificação que quiser, mas o que nós temos que buscar lá dentro da classe dos espíritos. Vamos pegar o livro dos médiuns, da questão, capítulo 2, lá na questão 92, até terminar o assunto. Vamos dar uma lida uma vez, 2, 3, 4, 5. Aí quando fala assim, olha, essas crianças são espíritos superiores. Não, o espírito superior... então elas são crianças índico. Você viu que tem um livro? Espera aí, gente. Vamos observar o que está na doutrina espírita. Aí ainda tem mais outra situação. André Luiz nos mostra que os espíritos, na sequência de livros dele, da série André Luiz, no nosso site Kardec e Espiritismo, tem lá séries de livros espíritas. Você clica ali, tem várias séries de livros. A série psicológica da Joana de Ângeles, a série do André Luiz, as séries de livros do Emmanuel, para que você entenda, estude, dentro de uma sequência que está lá na contracapa do livro, a data de edição, a gente colocou naquela sequência para facilitar o estudo de vocês. Então, quando a gente vai vendo André Luiz, naqueles 16 livros que eles saem para buscar espíritos nas regiões inferiores, o que acontece? Eles veem alguns que reencarnam com uma semana, outros com 30 dias, outros com 6 meses, outros com 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos. Então, quem reencarnou com 6 meses, ele tem sintonia lá embaixo. Quem reencarnou com 10 anos, ele já criou um pouco de afinidade com espíritos superiores. E quem vai encarnar com 30, 40 anos de trabalho no plano espiritual, ele vai nascer com um conjunto de características que o caracterizam, que o sintonizam, que o afinizam com o grupo de espíritos de onde ele estava estudando e trabalhando. Então ele é portador de necessidades especiais, principalmente nossa de entender que ele é um espírito que já tem uma bagagem espiritual. Não é nada demais. Agora está reencarnando espíritos de outro planeta. Me diz na Terra, quem é da Terra? Ninguém. Nesses 37 bilhões de espíritos que existem hoje na Terra, apenas 5%. 5 vezes 3, 15. 10% seria 3 milhões. 3 bilhões, né? 1,5 bilhão é da Terra. O restante dos 35, 33 bilhões e meio não são da Terra. Para você achar um espírito da Terra aqui no nosso meio, é igual você procurar uma agulha no palheiro. Entendam isso, gente. Estudem a doutrina, pesquisem. Mas os capelinos que estavam no Egito voltaram. E todos os capelinos estavam no Egito? Emmanuel não fala que todos voltaram. Todos os mentores egípcios voltaram. Mentores. Aí vem algum, porque transportavam as pedras com força dos escravos, não que transportavam com máquinas extraterrestres. Aí um engenheiro francês foi lá fazer uma pesquisa e descobriu que as pedras foram construídas a partir de uma mistura de calcário. Carbonato de cálcio e areia, mistura e forma aquelas pedras perfeitas com encaixe perfeito, que eram blocos. Faziam a caixa de areia, faziam a mistura e ali estava pronta a pedra que estava sendo montada. Muito mais lógico, muito mais coerente, muito menos fantasmagórico. Agora, não tira também o brilho, a grandeza da obra, porque as construções é uma geometria quase perfeita, que nós hoje não conseguiríamos fazer. Isso é importante nós entendermos todo esse processo das etapas do aperfeiçoamento das tecnologias da Terra, etapas de aprimoramento dos conhecimentos na Terra. Tudo isso, um dado momento, se perdeu. Aí, como que se perdeu, a gente ficou perdido no tempo e no espaço. Ainda não fizeram pesquisas de como todas essas informações foram perdidas. Mas a gente vai um dia, alguém de vocês, pesquisarem aí e entenderem e aceitar. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. Da mesma forma que existem espíritos que trabalham por
antipatia. Vamos lá para perturbar. Então, a semelhança, a afinidade é de intriga, porque ele encontrou pessoas que gostam de intrigas. Mas nós temos pessoas que querem estudar, que querem aprender, que querem ajudar. Então, espíritos que querem estudar, que querem aprender, que querem trabalhar, vêm para auxiliá-los. E os intrigantes vêm para prejudicar, lógico. Faz parte do processo evolutivo. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem espíritos que não é daquela família, mas reencarnam dentro daquela família, uns, de forma... eles têm um nível de desenvolvimento para baixo e outros têm um nível de desenvolvimento para cima. O que eu quero dizer com isso? Uma família de 10 pessoas tem lá um espírito que só leva problema para a família. E tem um que é o esteio, que é o centro de atenção positiva da família. Então, nós temos os dois extremos. Um mais evoluído, outro menos evoluído. Ambos estão juntos para crescerem. Então, é natural que no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho caritativo, nas nossas atividades diárias, venham participar conosco espíritos levianos, fofoqueiros, mentirosos, maus, para que com a nossa energia, com a nossa força do bem, eles sejam contagiados e aprendam a se reformular, aprendam a se aperfeiçoar. Mas nós temos que manter a sintonia com os nossos amigos, pegar a anteninha, né? Manter a sintonia com os nossos amigos, aqueles que têm qualidades semelhantes e inerentes ao nosso trabalho, aquilo que nós buscamos fazer no nosso dia a dia. Então, todos nós somos espíritos que atraímos espíritos. Acordei hoje de mau humor, discuti com a minha esposa, achei ruim com meus passarinhos. Aí, então, eu estou fazendo o quê? Eu estou sob uma má influência. Então, eu tenho que entender que hoje é um dia de eu ficar mais vigilante, chegar na casa espírita mais atento, mais em oração, para que aquele espírito seja esclarecido e eu volte de lá melhor. Isso que acontece conosco. Então, as nossas necessidades são assim. Certa vez, uma pessoa que trabalha com terapias naturais e faz várias atividades, procura estudar também assuntos relativos à mente. Ele, então, estava comentando, ele recebe a ajuda de 4 espíritos. Um é um militar, que faz a segurança. A outra é uma médica homeopata, a outra uma médica psiquiatra. E o outro é um espírito mais ligado à religiosidade. Ou seja, os 4 trabalham unidos a esse médium para que ele possa produzir aqueles trabalhos que são inerentes, aquilo que ele precisa fazer. Ah, mas estava no programa reencarnatório dele estudar sobre esses assuntos? Se não estava, a questão 577 do Livro dos Espíritos passou a ser. Porque como ele se interessava por esses assuntos precisam ser melhor esclarecidos na Terra, vem um grupo de espíritos para auxiliá-lo. Viu como que a doutrina espírita é importante? Estudar? Vai lá na questão 577 do Livro dos Espíritos, que falam de quando se tem que produzir um trabalho, os espíritos vão procurar quem oferece as melhores condições. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas, se o compararmos com o número tão restrito dos homens que são deixados um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores, que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós, conhecidos para nós. Ali não está falando de conhecido, mas está subentendido. Esse é outro detalhe importante. A gente citou aqui o Rochester, mas existem tantos outros espíritos. E se existem tantos espíritos superiores no mundo espiritual, logicamente passou-se pela Terra grandes espíritos em extrema abnegação, em extrema renúncia, lapidando a sua alma das mazelas do orgulho e da vaidade, para aprimorar-se nas qualidades que realmente fazem efeito no mundo espiritual, as qualidades éticas e morais. No livro Iniciação Viagem Astral tem um capítulo que é um casal de pessoas negras, muito pobres,
que trabalha numa fazenda onde o dono é extremamente rigoroso, extremamente, não vamos falar mal, mas é muito, muito estúpido. Não tem noções de respeitar as pessoas com a dignidade que a gente espera que alguém respeite. Mas aquele casal agia com total naturalidade, com total simplicidade, ainda se referiam a ele o senhorzinho. Não vamos ferir a suscetibilidade do senhorzinho. Mas o que aquele casal trabalhava à noite para ajudar pessoas era incalculável para nós. Então vale a pena ler lá a Iniciação à Viagem Astral, João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin, que você vai encontrar várias informações importantes para a gente ver que a questão da evolução espiritual, ela não é tão como a gente quer e muito menos como a gente gostaria que fosse, mas elas são como elas são e, portanto, nós temos que estudar para entender, aprender e aí, então, nós termos condições de termos a nossa opinião a respeito dos assuntos necessários e importantes para aquilo que nós pretendemos fazer. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o que uma personalidade conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Hoje na doutrina espírita a gente não tem muito assim os nomes dos santos como mentores, até porque nós nos colocamos numa condição, mas eu sou tão imperfeito que acho que esse espírito não vem falar comigo. Então é muito comum médiuns que começam a fazer determinadas atividades na área da cura espiritual, fulano está recebendo Dr. Fritz, fulano está recebendo Dr. Fritz. E existe a crítica, não existe tanto Dr. Fritz assim. Não, que ele tem uma equipe muito grande e todos falam em nome dele. Não, que todos trabalham em nome de Bezerra de Menezes. Aí começa todas uma série de teorias paralelas. Mas aqui dá para a gente entender claramente. Como existiu a fama, né, que criou-se o estigma de médiuns curadores trabalharem com Fritz, muitos médiuns, ao trabalharem com cura, que eu particularmente tenho meias ressalvas, começam a falar que é Fritz. E certa vez eu vi um médium atendendo e ele estava ali conversando, muito bem inspirado naquilo que ele estava falando para as pessoas. Eu falei assim, que ótimo, você trabalha com um médico cubano. Ele ficou sem chão, ele ficou assim, não sabe quando a pessoa olha para assim, que é vazio, é como se você estivesse enchendo um balão e você soltasse ele assim e ele esvaziasse. Igual criança brinca, as minhas crianças estavam brincando agora há pouco de encher balão assim. Foi como a gente sentiu. Aí uma colega do lado falou assim, mas tem muitos cubanos bons. Aí ele falou, é. Mas é triste. E ele evitava ao máximo conversar comigo. Ou seja, as pessoas criam determinados estigmas. E isso é perigoso dentro da doutrina espírita. Numa casa espírita, lá no Rio de Janeiro, a gente fazia um trabalho lá uma vez por mês, e tinha um espírito que era um cubano chamado Lius. E o Lius ele trouxe para mim várias informações importantes. E aí falava para o presidente da casa, olha aqui tem um espírito assim, passei ele é negro, alto, mas de grande conhecimento de várias áreas das terapias naturais. Aí, que bom que você trouxe essa ideia para a gente tem que sintonizar melhor com ele. E aí, porque nem todos os médiuns veem os mesmos espíritos. E da mesma forma que aquele médium está vendo. Conforme a gente está estudando o livro dos médiuns, a gente está vendo que existem várias situações distintas para cada caso. Então, no decorrer de tudo isso, nós fomos vendo que todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas tendências. E aqui, o que os espíritos, quando falam que é Fritz, eles estão criando para o médium? Quebrando uma barreira do preconceito, quebrando uma barreira que nós mesmos às vezes criamos. Se ele chegar assim, eu sou o doutor Joãozinho, a pessoa não, eu trabalhava lá no interior do Mato Grosso, nunca ninguém me conheceu, porque lá era uma grande dificuldade. Aí a pessoa já não quer. Eu quero o doutor Albert,
que trabalhava em Nova York. Poxa, às vezes aquele Alves que trabalhava em Nova York está lá pulando no inferno. Com todo respeito, eu só dando exemplo. Eu estou com a consciência atormentada por tantos defeitos deles, por tantos vacilos que ele cometeu. E o outro que trabalhava lá no interiorzão, conforme a gente citou, do Mato Grosso, com todas as dificuldades, mas com o coração transbordante de amor, nós criamos barreiras para recebê-los. Vamos ter atentos nisso, vamos pegar, conforme está no item anterior a esse aqui, que se não me engano é o 253. Vamos voltar não, que a gente perde aqui. Aí, a gente vai estar, se a gente não estiver atento, perde o fio da meada. Então, a gente tem que estar atento a vários detalhes para não nos perdermos dentro dos trabalhos que nós estamos fazendo, ou por questão, não deixa de ser uma vaidade quando fala que o espírito é da nacionalidade X, não da nacionalidade Y. Isso não vai diminuir ninguém. Às vezes, até engrandece. Se um médico dizer assim para você, eu sou o doutor João Mugamba, trabalhava lá no interior de Angola. Aí a pessoa já vai ficar triste porque era um médico angolano. Albert Schweitzer foi trabalhar no Congo. E se um discípulo dele, que aprendeu com ele, que estudou com ele, vier trabalhar com você? Você fala, não quero não, porque esse aqui tem um nome estranho, nome africano. Vamos ter respeito. Vamos avaliar o que o Kardec traz para a gente com todo o carinho, toda a dedicação. Observem o trabalho, observem a escrita, observem a fala do Espírito. E entendam, os Espíritos também precisam de estudar, os Espíritos também precisam que o médium estude. Mas esse fator... Segue-se aí que... E bom, então vou terminar aqui. Volta. Os nossos protetores, às vezes, adotam um nome que nós simpatizamos para facilitar isso que a gente falou aqui agora. Massagear o ego do médium, o ego do trabalhador. Mas nós temos que estar atento que o nome pouco significa. O que mais significa são as atitudes. Aí a pessoa fala assim, mas o médium, Maurício, olha como que ele age com grosseria, olha como que ele trata mal as pessoas, como que ele pode estar sendo ajudado por um espírito bom? O médium, Maurício, agride. Mas quando ele está incorporado pelos mentores dele, aí ele fica zen. O que está precisando? Maurício precisa primeiro das nossas orações, de um diálogo fraterno, para que ele entenda que ele tem que se educar. É trabalho de equipe. Kardec deixa sempre claro isso, é trabalho de equipe. A equipe mediúnica, a equipe de trabalhadores de uma casa espírita, a equipe da direção da casa, tem que estar unidos para melhor servirem a causa do bem. Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. A gente citou o caso dos tratamentos espirituais, das curas, chamadas curas espirituais. Então, o nome, como a gente diz, Fritz, pode ser apenas o nome de alguém que trabalha numa equipe de espíritos que no mundo espiritual se dedicam às curas espirituais. Aí também convencionou-se que eles são orientados por Bezerra de Menezes. Não tem nada contra, nada a favor. Tenho sim que falar para vocês, médiuns, se vocês querem enveredar pelo caminho de curas e assumir que fazem curas, assumam também a responsabilidade disso ali. É mais importante, eu sou um instrumento dos espíritos. Se tiver dentro do seu script reencarnatório passar por esse benefício, e você vai recebê-lo. Se não estiver, paciência.
Nós temos que trabalhar com mais discernimento, com mais vigilância, para que determinadas palavras não venham criar expectativas, para que determinadas palavras não venham criar melindres, suscetibilidades e vaidades. Então as palavras devem ser empregadas condizentemente. Então é preferível nós fazermos tratamento espiritual, mas para se ter um bom tratamento espiritual também tem que ter um tratamento físico. Você tem que tomar alguns remédios naturais, é claro. Você tem que fazer uma reforma íntima. Aí você vai ter aquelas melhoras. E às vezes, só da pessoa ser ouvida e te ouvir, ela já apresenta melhoras enormes. Conforme a gente já viu e já pode observar em várias casas isso acontecer. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunicar espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter dessa penúltima, há a presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Bom, gente, ele mostra que o espírito vem e fala-se que é, como ele disse ali, São Pedro. Mas como que você vai provar que ele é São Pedro? Você não tem como provar. Como que você vai ter certeza que ele é São Pedro? Também você não tem. Mas pode ser um dos espíritos da equipe de São Pedro, alguém que ele designou para vir, eles estão sintonizados, e aí vai passar aquelas informações. O que vai ser importante para você, ele colocou a presunção de ser o próprio, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação. Isso que é importante para a gente. A elevação do espírito e não o nome. Então já tem casa que fala assim, aqui nenhum espírito se identifica. É outra barreira que não é muito, na minha opinião, também não é muito interessante, mas é uma das formas de podar suscetibilidade das pessoas. Podar a caracterização de alguns de serem invejosos. Se o colega está trabalhando, se o colega está recebendo mensagens construtivas, ao invés de ficar com inveja, estude e trabalhe para receber também mensagens construtivas. Se trate. Já falei em outras palestras, em outros estudos, inveja tem remédio, chama-se Ruta Gravioli em CHX. O X vai depender do número que o seu terapeuta vai passar para você. Varia de 1 a 100 mil. Não é bom ser mais de 30 no início. Então, a gente tem que procurar entender que inveja tem tratamento. Porque Deus é justo e misericordioso. Na Revista Espírita, não sei se é 1864 ou 67, o Dr. Moore passa uma mensagem dizendo que a homeopatia é uma das formas de ajudar a humanidade a evoluir mais rápido. Não só a homeopatia, mas as teorias dos fluidos, outras que viriam, o passe, assistir palestra espírita, assistir a sua missa, assistir seu culto semanal. É importante você estar tomando uma atitude espiritualizante. Todas essas são movimentações de fluidos que vão te ajudar a evoluir mais rápido. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Certo? Tranquilo? Não vamos criar melindres para os médiuns, melindres para nós mesmos. Vamos trabalhar. O que importa é a mensagem que é passada, que seja edificante, que seja boa. Mas eu estou na reunião de desenvolvimento mediúnico, na reunião de treinamento mediúnico, na reunião de tratamento espiritual, o espírito chega lá, ele vai falar aquilo que ele precisa. Aí tem aquelas pessoas que querem um médium
pronto. Ele tem que chegar lá top. O que o Kardec diz sobre isso? O médium vai estar pronto depois de anos de exercício da mediunidade, anos de treinamento mediúnico. Então, dentro da reunião mediúnica, todos nós estaremos nos aperfeiçoando, todos nós estaremos em treinamento. É possível errar, é possível acertar, mas acima de tudo, é necessário ter boa vontade de aprender a crescer. É necessário ter boa vontade de aprender a estar bem. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna de um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e que, este caso, é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. No tópico desobsessão, aliás, das obsessões, eu até separei para postar, mandar nos grupos esse tópico, mas eu não me ative ao número, é o último tópico do capítulo 23 das obsessões, e a primeira pergunta que é feita: se os espíritos bons são fracos, que não podem impor-se e tirar o mal espírito daquele médium trabalhador ali. E o resumo da resposta é: eles podem tirar, mas o problema é que o médium não oferece força suficiente para sair daquela situação. E muitas vezes existe uma identidade de fluidos que faz o espírito mal ficar junto daquele médium. Então a gente vai vendo, eu trabalhei numa casa espírita muito grande aqui em Belo Horizonte, e eles colocavam sempre a pessoa para começar na campanha do quilo. Nossa, mas fulano está tão obsediado, campanha do quilo. E um dia, um dos mentores da casa, que fala sempre em tom mais brincalhão, mais descontraído, falou assim: tinha uma pessoa reclamando que saiu na orientação mediúnica dele, fazer campanha do quilo, mas ele tem problema X, Y, Z. Mas para ele melhorar isso, nós temos que tirar o espírito. Ele vai tomar tanto cascudo aqui na hora da campanha do quilo, que ele vai desistir de obsediá-lo. Aí fez um silêncio. Todo mundo sempre olhou e falou: mas o espírito vai tomar cascudo? Aí ele explicou que os choques magnéticos que tem do espírito obsessor durante uma campanha do quilo, dele ver aquela pessoa carregando aquela sacola que vai enchendo, vai ficando pesada, vai enchendo, vai ficando pesada, ele bate numa casa e pede um alimento, bate na outra casa e pede um alimento, e ele está levando aquilo para quem ele nem conhece, nem sabe quem vai receber, e o espírito começa a ficar chocado. Ele fala assim: mas pô, o bem, gente, o bem é uma coisa que incomoda muito, tá? Ele fica chocado e fica: mas por que ele está fazendo isso? Para que ele está fazendo isso? E quando começa-se a fazer as reflexões, começa-se então a abrir-se para as modificações. Entendeu? E aí que vai dar o passo para modificar o espírito encarnado, a alma encarnada, né? E o espírito que atormentam a ele. E recentemente eu vi um estudo novo, diferente, e ele colocava que tinha a personalidade da pessoa. Essa pessoa, além disso, ela tinha uma personalidade acoplada e tinha alguns espíritos que ficavam perto dela porque conviveram dentro daquela situação. E aí, a pessoa fez um estudo muito interessante. Ao fazer esse estudo, ele mostrou que o acoplado, ele está alheio, ele está preso naquele último momento dele. Ele acredita que ele é aquela pessoa daquela última encarnação, que ele sente as mesmas coisas, e dentro do tratamento que ele fazia, que ele mostrava, as pessoas com fibromialgia melhoravam. Assim, quando aquele espírito acoplado não é obsessor. Ele é acoplado, ele anda junto, ele está colado ali com a pessoa, porque eles vivenciaram junto, eles se gostavam, ou não se gostavam. Então eles têm uma afinidade que os prende um ao outro. E quando ele é esclarecido, ele começa a fazer as devidas meditações para se afastar. E aí, com segurança, que não pode fazer assim, tirar não, tá? Tirar um espírito obsessor no estalar de dedo, significa que a pessoa pode ficar internada por até 15 dias. Ah, então, não tem então. Tem que nós temos que fazer o trabalho com segurança, com naturalidade, e se precisar de internar a pessoa, que interne. O importante é que ela fique viva e que a partir dali ela se modifique, que ela tome novas atitudes, que ela tome
tome novas predisposições para caminhar para uma manhã de luz. Isso que é importante para todos nós. Então, gente, quando o espírito começa a querer tomar esses nomes sem o ter, é importante que o médium trabalhe mais. E a gente sempre vai falar, a campanha do quilo é a fonte de vida para o médium. Mas é evangelização infantil. Se você está obsediado, o que você vai fazer na evangelização infantil? Mas todo mundo está obsediado, sim. Mas no primeiro momento, a campanha do quilo é que vai te dar suporte, vai te dar sustentação para que você comece a se melhorar, a fazer determinadas reflexões, a ser mais humilde, que você vai bater na porta, a pessoa fala assim, não tem nada para você não? Vai criar vergonha na cara, vai trabalhar? Não, minha senhora, mas eu estou buscando para as pessoas que não têm nem como trabalhar. Estou na miséria mesmo, graças a Deus eu tenho. Aí, lá para a quinta vez que alguém bate na porta dessa pessoa, ela vai pegar um saquinho e entregar assim, toma, de cara feia. Aí ela vai se sentir tão bem naquele mês, que no mês seguinte, quando a pessoa bater na porta dela, está aqui o que você está pedindo. A gente tem que perseverar. E é quando aquela pessoa se modifica tanto ao ponto de ela doar com amor, com bons sentimentos, os espíritos que estavam em torno dela, na casa dela, também se modificaram. Aí você ganha aliados, você ganha colaboradores do seu trabalho. Eles deixaram de ser espíritos familiares daquela pessoa? Não. Mas muitas das vezes, eles passaram a ser espíritos que vêm nos auxiliar naquelas tarefas que eles já gostaram de fazer. Já gostaram de entender que é importante fazer. Aí, abre-se um leque de possibilidades que nem dá para a gente explanar tudo isso aqui. Riscos do espírito vir querer colocar um nome respeitável, existe. A vigilância vai ser quando nós observarmos o conteúdo do que se passa. E aí vem uma outra. Nossa, foi um espírito de muita luz que falou para mim que o Chico Xavier é a reencarnação de João Evangelista. Olha, foi um espírito de muita luz que falou para mim que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Então são coisas assim complexas, complicadas, que não tem como você provar. Então quem foi Chico Xavier? Um grande trabalhador do bem, que nós devemos procurar, no mínimo, observar tudo que ele fez, para a gente fazer o mínimo do que a gente dá conta, porque já está bom demais. Deixa de querer julgar se ele foi João, se ele foi José, se ele foi Maria. O que importa é que ele foi ele como Chico Xavier, foi um dos maiores trabalhadores do Cristo na Terra, para nos trazer tantas informações, tantos esclarecimentos e tantos exemplos de dedicação ao semelhante. Isso que é importante para nós entendermos. Graças a esses nomes de empréstimos e, sobretudo, o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. E aí é que nós temos que começar a fazer as nossas devidas observações. Aquelas ideias que nós estamos acreditando, aquelas ideias que nós achamos que devemos acreditar, são realmente as melhores? São realmente aquilo que nós devemos procurar fazer? São realmente aquilo que nós devemos procurar oferecer aos nossos semelhantes? Observem, peçam que outros leiam, peçam que outros avaliem, e aí nós vamos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Então, quando estão passando uma instrução, o espírito chega para passar uma instrução para a casa espírita. Meus irmãos, é muito bom ter a presença de vocês aqui nessas tarefas diárias, mas eu gostaria que vocês fizessem algumas modificações. Antes das tarefas, leiam um livro de mensagem de Emmanuel. Ao levantarem, leiam nem que seja um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao chegarem aqui, leiam uma página do Emmanuel. Vocês vão gastar 3 a 5 minutos. Reflitam sobre ela.
Procure manter mais silêncio na tarefa e mais elevação de sentimento. Precisa dele falar que é o mentor da casa, que ele é o mentor da campanha do quilo, que ele é o mentor do jardim? Aí, se for um espírito que está mistificando, graças a Deus que ele mistificou bem. Trouxe uma informação importante para que todos assumam suas responsabilidades. Entenderam? É por aí que ele fala que não tem problema. O problema são as consequências do que ele fala. Se é útil, construtivo e boa, parabéns para todos nós. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidos. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo cujas individualidades nos são, com raras exceções, desconhecidas. Então, quando se trata de um espírito superior, ele terá ideais superiores, linguagem superior. E aí, ele vai procurar estar sempre trabalhando para construir, para edificar, para melhor servir, para melhor ajudar. Já demos vários exemplos, podemos ir para frente. A individualidade, quem é? Se é Bezerra de Menezes, se é Chico Xavier, se é João Paulo II, se é Maria Teresa, se é Irmã Dulce, se é Enio Vedlin, não importa. Importa se o conteúdo que ele nos trouxe realmente edifica, realmente nos fortalece. Aí você vai falar assim, mas por que se o Espírito fala para ler Emmanuel antes da tarefa, ele é superior? Eu não disse que ele é superior. Eu disse que ele trouxe um bom conselho que você deve seguir, deve respeitar. Mas aí não pode ser uma porta aberta para outras situações? Gente, se você lê Emmanuel, você melhora a sua vibração. Se você lê um comentário do Emmanuel, você amplia seu entendimento do Evangelho. Aí as obsessões vão ficar mais complexas de acontecer, mais difíceis, mais complicadas. Eles podem obsediar? Podem, vão obsediar sempre. O Kardec fala que não tem receita nenhuma que nos vá afastar da obsessão, que vai nos livrar da obsessão. Não tem receita mágica. Temos que trabalhar no bem, e estudar e ficar vigilante o tempo todo, para a gente não cair em armadilhas. E às vezes nem é a armação do espírito, é o médium mesmo que se engana por si só. E qual de nós nunca aconteceu isso? Não prestou atenção nos detalhes da comunicação, pensou que era uma coisa, era outra, no meio do caminho ficou na dúvida, tomou atitude errada. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Não podia ter um exemplo melhor, né? Agora o médium não deve beber vinho, aí ficam as questões complexas. Bom, não estamos fazendo crítica, nós estamos fazendo uma observação importante, que senão vai ter gente falando, tá vendo, Kardec falou para beber vinho. Ele não falou para beber vinho. Ele deu um exemplo de que um vinho bom é vinho bom, não importa a etiqueta que ele tem. Um vinho ruim é um vinho ruim, não importa a etiqueta que ele tenha. Isso que é a explicação. Portanto, a mensagem recebida, temos que passar pelo crivo da qualidade do que está escrito, pela qualidade do que foi falado, para que todos nós tenhamos as melhores disposições de receber e trabalhar pelo bem. E nos aperfeiçoar também. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que, nessas circunstâncias, procuremos certificar-nos de que o espírito se atende ao mesmo chamado, é realmente aquele que desejamos ou da mesma esfera. Então, estou aqui, sento na minha mesinha aqui de estudo, faço uma meditação, quero uma mensagem do meu mentor. Ele está ocupadíssimo nessa hora, nas atividades que estão acontecendo na casa espírita.
são outras atividades, mas ele tem que estar lá. Logicamente que eu não vou estar aqui sozinho, tem espíritos aqui comigo me ajudando. Assim como tem espírito na sua casa te protegendo. Não importa qual seja o seu crédulo, qual seja a sua religião, sua forma de agir, você terá ao seu lado o espírito para te proteger. Então, se eu estou bem sintonizado com o bem, um dos auxiliares dele, que está aqui me auxiliando, passará a mensagem. E até botará o nome dele, José. Mas não será ele. O que importa-me é ver se aquela mensagem está condizente com aquilo que eu preciso. Eu preciso disso aqui. Eu preciso botar a carapuça. Agora você chega, nossa, que maravilha, que estudo maravilhoso. Não precisa nem de você estudar nada, não precisa nem de você folhear o livro antes da mensagem. Aí, opa, né, nós temos ferramentas próprias trazidas de outro planeta, tem gente que fala isso. Por isso a gente pode passar as comunicações a qualquer hora, de qualquer forma, não precisa de oração. Entenderam? Elogiou demais, já fica com o pé atrás. Até rima, né? Elogiou demais, já fica de pé atrás. Puxou a orelha demais, também desconfia. Nós precisamos de estar atento todo dia. Tem um espírito amigo que trabalha com a gente que gosta de fazer rimas, só que eu não sou bom em rimas, mas às vezes algumas frases saem rimadas. É importante que a gente entenda, que a gente aperfeiçoe-se para produzir mais e melhor. Mas nós temos que estar atento ali. A minha intimidade tem que ser observada por mim. As comunicações íntimas para mim mesmo, que o Espírito fala, essa é para você. Eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar vigilante. Porque ao longo da nossa vida nós estaremos sempre atentos, deveremos estar sempre atentos ao longo da nossa caminhada. Como a gente cita caminhos, eu gosto de tirar foto de caminhos, vocês já perceberam? Se eu estiver dirigindo nessa estrada, que ela é limitada a uma velocidade baixa, porque é cheia de curvas, é uma estrada estreita, se eu quiser correr mais, eu posso colocar em risco a minha vida e a de outras pessoas ao fazer uma curva fora da posição. Se eu me distrair, mesmo andando devagar, eu posso bater num barranco ou cair no desfiladeiro. E o médium é o motorista. Mas ele conduz o carro que é o próprio corpo, é a própria mediunidade. O caminho que ele percorre é o caminho da vida. Em cada momento ele terá suas facilidades e as suas dificuldades. E é por isso que é importante que ele entenda que ele tem que estar sempre atento, estar sempre vigilante, para que ele não distraia, porque a queda no despenhadeiro pode ser fatal. E bater em um barranco, mesmo em baixa velocidade, também traz prejuízos. Vigiemos, pois, e trabalhemos. Tenhamos fé na misericórdia divina e tenhamos ações no bem, que irá nos fortalecer, que irá edificar em nós as bênçãos do amor, as bênçãos da paz. Que Jesus envolva nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e, logicamente, também nossos inimigos, porque certamente eles serão os nossos familiares do futuro. E nós queremos estar sempre entre irmãos, companheiros e amigos. Que a força do bem envolva todos os corações, aperfeiçoando-os para a caminhada em direção ao Pai. E lembremos-nos que dessa caminhada precisamos estar sempre atentos, que a caridade é a lâmpada que iluminará nossos caminhos para uma viagem segura. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.